Nós terminamos a nossa última apresentação falando sobre a mensagem dada em outubro, que começou com a mensagem sobre Fátima e terminou com a mensagem sobre a contrafação. Então, nós sabemos que parte dessa mensagem foi desenhada para nos dar um entendimento sobre o que está acontecendo com o papado. Então, não é a minha intenção, por conta do tempo, entrar num estudo, numa discussão detalhada sobre esse assunto, ou colocar toda a lógica que já foi apresentada, sendo o principal obstáculo para isso a questão do tempo, mas eu quero simplesmente fazer uma rápida revisão sobre o estudo da contrafação. Então, se tiver alguma pergunta sobre isso, nós podemos direcionar você a outras apresentações que tratam do assunto com mais detalhes. Mas só como maneira de introdução, nós entendemos que houve uma guerra no céu, que essa guerra foi entre Cristo e Satanás, e essa guerra desceu para a terra, e desde esse tempo, e desde aquela época, que tipo de guerra se tornou? Se tornou uma guerra por aproximação. E uma guerra por aproximação é quando duas partes lutam, mas eles lutam usando outros agentes. Então, os Estados Unidos está lutando contra a Rússia, mas eles não e nessa luta eles têm tropas na Síria. Você tem as tropas de Assad contra as tropas dos rebeldes. Então você tem os Estados Unidos e a Rússia. E os Estados Unidos está armando os rebeldes. A Rússia está assando o Assad, ou o governo, e é os rebeldes e Assad que, na verdade, estão lutando. Assad é o presidente da Síria. Eu acho que chamam ele de presidente. Então, o governo ou o presidente da Síria, eu vou apagar Assad e vou simplesmente escrever Síria aqui. Então, o governo da Síria está numa guerra civil contra esses rebeldes. Eles estão lutando um contra o outro. Mas por trás do governo da Síria está a Rússia, que está armando e suportando eles. Se não fosse por isso, essa guerra teria terminado há muitos anos atrás, se a Rússia não tivesse constantemente fornecido suprimentos para ele. E a mesma coisa com relação aos Estados Unidos, com relação aos rebeldes e à Síria. Na verdade, essa guerra é uma proxy war, uma guerra por aproximação entre essas duas grandes potências. Então, a guerra no céu, ela era uma guerra entre Cristo e Satanás. E quando ela desce para a terra, como é que ela aparece? Eles não lutam mais diretamente um contra o outro. Cristo tem um povo, que é uma igreja. Satanás também tem uma igreja. E então, são essas duas igrejas que estão engajadas no conflito. E Cristo pode nos suprir com a armadura, escudo, a espada, todas as armas que nós precisamos e toda a proteção que nós precisamos também. Então, essa é a definição de uma guerra por aproximação. Essa guerra, ela veio do céu para a terra e ela tem acontecido desde o Éden. Então, quando nós vemos essa estrutura, nós sabemos que Cristo tem uma igreja, Satanás tem uma igreja. E quantas igrejas Cristo já teve desde o Éden? Uma igreja. Uma igreja desde o início até por todo o percurso. Quantas igrejas Satanás já teve? Uma igreja. Ela pode parecer que muda. A igreja pode parecer que cai, mas ela não cai. É uma única igreja por toda a história. Então, são essas duas igrejas que estão... Que agora eu quero comparar e contrastar. Essas igrejas, nessas histórias, na nossa dispensação, a igreja de Satanás, nós chamaríamos de maneira mais direta como?
o papado. E a Igreja de Cristo, Adventismo. Então, nós temos essas duas igrejas separadas, ambas em guerra. Então, nós sabemos que nós podemos comparar e contrastar a Igreja de Cristo com a Igreja de Satanás. E nós sabemos que elas têm essas similaridades, que nós chamamos de a Igreja de Satanás, ou então, Satanás, ele pode ser representado como sendo o rei do norte. Ele quer morar no lado do norte. Por quê? Porque é lá que o trono de Cristo está. Então, você começa a ver que Satanás, ele quer as mesmas coisas que Cristo tem. E ele trabalha observando o que Cristo faz e contrafazendo isso. Então, uma igreja quer manter o sábado num dia de sábado e a outra vai manter o sábado num dia de domingo. Então, nós temos ambas adorando em dias específicos. Se Cristo tem um dia onde seu povo adora, Satanás também vai ter um dia onde seu povo adora. É uma contrafação. Então, o que nós começamos a entender através de Fátima é que a maneira como Satanás está interagindo com a sua igreja é a mesma maneira, é uma contrafação da maneira como Cristo interagiu com a sua igreja. Então, eu quero primeiro fazer uma rápida revisão de como nós vimos Cristo trabalhar com a sua igreja através do último século. Nós sabemos que em 538 nós podemos marcar o que acontece com a igreja de Cristo em 538. Nós podemos ver ela indo em cativeiro. Nós podemos ver nessa história um período de espalhamento. E por quanto tempo ele dura? 1260 dias ou anos, dependendo de como... dependendo de como você vai nomear essa profecia. Então, de 538 a 1798 são 1260 anos de perseguição e espalhamento. Em 1798, o que Deus começa a fazer com a sua igreja? Ele vai levantar um mensageiro. Ele vai dar uma mensagem. Então, a primeira coisa que ele tem que fazer é levantar um mensageiro que pode levar essa mensagem e que vai usar essa mensagem para juntar o seu povo que foi espalhado. E isso acontece de 1798, durante esses 46 anos. É o levantamento de Guilherme Miller. Ele tem um aumento de conhecimento. Até 1818, formalizado em 1833. E o que ele está dizendo? Cristo está vindo por volta de... que primeiramente ele diria 1843 e depois a gente vê outubro de 1844. E o que era outubro de 1844 para os mileritas? Foi um desapontamento. Foi a falha, a queda das suas esperanças. Então, em 1798, ele levanta um mensageiro. E, naquela época, Guilherme Miller só tinha 16 anos. Ele não tem conhecimento do seu chamado. Ele começa a estudar em 1816 e 1818 ele tem a sua mensagem. E ele fala em 1818 que por volta de em 25 anos Cristo viria. Em 1833 ele recebe as suas credenciais como um ministro e ele começa a viajar e a ensinar. E a mensagem
continua se espalhando após 1833. Em 1844, por essa história, ela termina em desapontamento e falha. O movimento Millerita ele é dizimado, suas esperanças destruídas e eles começam a ser espalhados. Então, eles foram espalhados ali de 538 a 1798. Eles são ajuntados durante os 46 anos e depois de 22 de outubro de 1844, eles são novamente espalhados. Eu quero citar de Ellen White, em 1850. Ela vai ler o que está em Primeiros Escritos 74.1. Ela escreve em 1850, o Senhor mostrou-me que ele havia estendido a sua mão pela segunda vez para reaver o remanescente do seu povo. Então, ela foi dito que Deus ele vai fazer uma segunda tentativa para ajuntar o seu povo. Quando foi a primeira tentativa? Em 1798 a 1844. Eles foram espalhados e agora, então, Deus vai fazer uma segunda tentativa para ajuntar o seu povo. Ela diz que na dispersão, Israel fora castigado e maltratado, mas agora, no tempo do ajuntamento, Deus sarará o seu povo e o unirá. Então, na dispersão, de 1844 a 1850, fizeram-se esforços para espalhar a verdade com pouco êxito. Pouco ou nada tendo sido conseguido. Mas no ajuntamento, agora de 1850 em diante, ela continua lendo o texto de 1 Escritos, página 74. Ela está pegando a citação de Review and Herald, 1 de novembro de 1850, mas você encontra o trecho no Primeiros Escritos 74.1. 74.1. Então, ela diz nesse parágrafo que nós fomos ajuntados nesses 46 anos, depois nós fomos espalhados, e depois Deus vai fazer, tenta uma segunda tentativa para juntar o seu povo. No parágrafo seguinte, ela diz, e aí na parte seguinte é um texto bem conhecido, onde ela menciona o diagrama de 1843 sendo dirigido pela mão do Senhor, que não deveria ser alterado. Então, ela, no 1º de novembro de 1850, ela diz que aquele diagrama de 1843 foi dirigido, aquelas profecias foram dirigidas pela mão de Deus. Ela vai ler agora de Manuscritos Liberados, volume 5, 204. Foi uma carta escrita no mesmo dia. Deus me mostrou a necessidade de ter um outro diagrama. E que esse novo diagrama traria outras pessoas à verdade. Então, ela dá a sua aprovação para o diagrama de 1843 e que eles deveriam fazer o diagrama de 1850. E ela diz tudo isso no contexto de que Deus está fazendo uma segunda tentativa de juntar o seu povo. Então, isso é o que ela está fazendo ao apontar eles de volta para a mensagem de Miller, 1843, e ela fala que essa mesma mensagem vai ser colocada num novo diagrama e isso vai ser um novo ajuntamento. Mas nós sabemos que isso terminou em falha em 1863. O que aconteceu com o Adventismo? O que aconteceu? Duas coisas diferentes aconteceram em 1863 que eu quero que a gente lembre. Primeiro, a organização da igreja. Isso é bom ou ruim? Good. É bom. Organização é uma coisa boa. A igreja deveria ser organizada. Então, eles foram organizados, e isso é uma coisa boa.
Mas então eles rejeitaram a mensagem. Eles rejeitaram em 2520. Isso é uma coisa boa ou ruim? Uma coisa ruim. Então, eles se organizaram, o que é uma coisa boa na nossa história, mas eles rejeitaram a mensagem, o que é uma coisa ruim. Então, eles entraram novamente em 1863. Nós voltamos para um período de espalhamento. E por quanto tempo esse espalhamento durou? 126 anos. Nós temos ali 1260 e depois um décimo disso, que é 126, que nos leva a 89. Então, nessa história de espalhamento, entre 1863 e 1989, será que Deus ele faz uma nova tentativa de terminar o trabalho? Sim. Essa é a história de Jones e Wagner em 1888. Então, em 1888, você tem a mensagem de justificação pela fé, a mensagem de Jones e Wagner. E existe um problema na igreja. Como é que os líderes da igreja respondem à mensagem de Wagner? Eles rejeitam. Você vê que existe uma divisão, uma divisão na igreja. Nós vemos que um lado, o ancião Butler, e no outro lado, Wagner. A gente pode falar de A.T. Jones em outras histórias, mas para manter isso simples, eu só quero colocar os dois. Com o ancião Butler em oposição com o trabalho de Wagner. Em 1886, 2 anos antes de 1888, o ancião Butler escreveu um panfleto como um ataque direto contra a justificação pela fé, e é um panfleto chamado sobre a Gálatas, e ele luta contra a mensagem da justificação pela fé. Então, é um livro escrito por Butler, se opondo ao trabalho de Wagner em 1836. Será que esse trabalho foi finalizado? Não. 126 é completado e nós chegamos em 1939. E o que vai acontecer então? Isso é o Alfa de Israel moderno, e ali nós temos o Ômega de Israel moderno. Agora Deus ele vai juntar o seu povo novamente. E qual é a primeira coisa que ele precisa fazer? Levantar um mensageiro. Nós vemos o ancião Jeff sendo levantado em 1939. A chegada da primeira mensagem angélica. Então, de uma maneira bem simples e rápida, essa é a nossa história de 538, mas mais especificamente de 1798, e essa é a história de Israel moderno. E que mais Deus levanta nesse tempo? Nós temos Guilherme Miller dando essa mensagem, mas há um outro profeta. Eu não vou entrar na história de Snow e nesse desenvolvimento. Não, nós vamos só... eu quero demonstrar que existem 2 tipos de profetas. Um profeta que vê as coisas através de estudos e um profeta que vê as coisas através da revelação. E essa é Ellen White. Ela também é levantada nessa história. Sendo convertida um pouco antes de 22 de outubro de 1844. Então, essa é a história da verdade. Então, agora eu quero ver como isso faz paralelo com a história da contrafação. Então, por que o povo de Deus é espalhado? O que causa o povo de Deus a ser espalhado? E vamos trocar a palavra espalhado por cativeiro. Por que o povo de Deus entra em cativeiro?
eles rejeitam a mensagem. E outra palavra para isso seria rebelião. Então, o povo de Deus ele é levado em cativeiro porque eles se rebelam contra o seu chefe. E quem leva eles em cativeiro? O rei do norte. Então, o povo de Deus ele é levado em cativeiro por conta de sua rebelião contra o seu senhor. E eles são escravos do rei do norte. Então, em 1798, o que acontece com a igreja de Satanás? Em 1798, o que acontece com o papado? Eles são levados em cativeiro. Se eles são levados em cativeiro, por que eles estão sendo levados em cativeiro? Rebelião contra quem? Contra o seu chefe. Nós precisamos comparar e contrastar as duas situações. O povo de Deus é levado em cativeiro porque eles entram em rebelião contra seu chefe, contra Deus. E o povo de Satanás também é levado em cativeiro por conta em rebelião contra o seu mestre. E quem leva eles em cativeiro é o rei do sul. Nós temos que entender, então, 1798 por essa perspectiva, que depois de você conduzir comparar e contrastar, que a razão, nós temos que ver que a razão que eles são levados em cativeiro é porque eles rebelaram contra o seu chefe. Se nós formos ao grande conflito 439.2, GC 439.2, ela vai ler o finalzinho só do parágrafo. Eu só quero destacar alguns pontos. Em 1798, o papado foi abolido e o Papa foi foi aprisionado pelo exército francês e o poder papal recebeu a chaga mortal, cumprindo-se a predição: se alguém leva em cativeiro irá. Então ela diz que em 1798 o papado é abolido e o Papa aprisionado. Grande conflito 306.1. Ela está dizendo que o 1260 terminou em 1798 e 25 anos antes, um quarto de século antes, a perseguição tinha cessado quase inteiramente em 1773. E por que isso aconteceu? Porque o papado ele aboliu a ordem dos jesuítas. Eles deveriam controlar os reinos da Europa e perseguir o povo de Deus. E o que o papado faz quando ele abole a ordem dos jesuítas? Eles param de cumprir o trabalho que o seu chefe havia dado para eles, que Satanás havia dado para eles, que era perseguir o povo de Deus. Então, em 1733, eles entram em rebelião contra o seu chefe. Eles não estão mais perseguindo o povo de Deus e não estão controlando os reinos da Europa. E 25 anos depois, eles são levados em cativeiro. Então, de 1798, o papado foi abolido, o Papa levado cativo. Nós podemos chamar isso de um espalhamento. E nós mencionamos isso de maneira bem breve quando nós falamos sobre Fátima. O que junta o povo de Deus? Uma mensagem. Em quantas partes? É uma mensagem de 3 partes. É uma mensagem profética de teste de 3 etapas. Então, o que precisa para tirar o papado de cativeiro? A mesma coisa, uma mensagem profética de teste de 3 etapas. Então, o que nós estamos fazendo é pegar a verdade sobre Israel moderna e nós estamos comparando e contrastando com a contrafação. Nós estamos comparando e contrastando com a contrafação de Babilônia moderna. Então, quantas histórias nós encontramos de Israel moderno? Um alfa e o ômega. Mileritas e 144 mil. 2 histórias diferentes, início e fim. E quando falamos de Babilônia moderna, o que nós temos que encontrar? A mesma coisa. Alfa e ômega, início e fim. Então, nós sabemos que
Deve haver uma história antes da nossa, porque nós sabemos que nós estamos no final dessa história, mas deve haver alguma história antes disso e depois de 1798, onde nós deveríamos ver Babilônia moderna sendo levantada novamente para terminar esse trabalho. E o que levanta o povo de Deus é uma mensagem profética de teste de 3 etapas e a mesma coisa com a igreja de Satanás. Nós vimos isso através da história de Fátima, pois eles recebem 3 segredos. O primeiro é uma visão do inferno, é uma mensagem de medo. E a segunda é derrotar a União Soviética, derrotar o Rei do Sul. E o terceiro, uma visão sobre o juízo. O que aconteceria se você falhasse no segundo? O primeiro é uma mensagem de medo, o segundo, a sua função, o seu trabalho, e o terceiro, as consequências a consequência de você falhar no seu trabalho. Então, eles recebem uma contrafação das 3 mensagens angélicas em 1917. Então, você sabe que em 1917, quando eles têm a contrafação dessas 3 mensagens angélicas, eles estão no momento da história onde Satanás ele está fazendo um trabalho de restaurar o seu povo. Quando Deus lida com a sua igreja, a gente falou antes, existe uma única igreja desde o início até o fim. O que acontece quando a liderança se rebela? O que acontece é a liderança ela é passada por alto e de uma maneira. Você pode ver isso de maneiras diferentes. Eu quero argumentar que a igreja permanece, a liderança ela vem de dentro da igreja e ela permanece com a igreja. Então, quando nós olhamos a história da igreja de Deus, ela deve vir de dentro do povo de Deus e se torna uma nova liderança. Você vê isso na história de Cristo. Nós vemos que os líderes judeus são passados por alto e outros líderes, no caso os discípulos, eles são levantados de dentro da nação judaica e eles se tornam os novos líderes. Eles vêm de dentro. O que nós estamos vendo não é simplesmente uma mensagem, mas o levantar de uma nova liderança de dentro da igreja, que vai ser estruturada e iniciar um novo trabalho. E como foi já demonstrado em outras apresentações, mas eu quero só ressaltar algumas coisas, em 1899, um homem conhecido por Eugênio Pacelli, eles são de uma família famosa de advogados no Vaticano. O avô deles, Pacelli, ele trabalhou como advogado particular do Papa alguns anos antes. E ele teve 2 netos. E um famoso cardeal naquela época, um homem conhecido como Cardeal Gaspari. E o Cardeal Gaspari, ele pegou esses 2 netos sobre suas asas. E um deles, o irmão de Eugênio, era Francesco Pacelli. E ele era um advogado de Vaticano. E o que ele escreveu? Ele fez um rascunho do Tratado de Latrão com Mussolini. E Eugênio Pacelli, o irmão dele, também trabalhando com o Cardeal Gaspari, trabalhou em um outro documento chamado o Código da Lei Canônica. E o que ele começou a fazer é reestruturar a Igreja Católica de dentro. E ele introduziu esse código no mais rebelde país católico que existia naquela época.
E o mais rebelde que eles precisavam colocar sobre o poder do Papa era a Alemanha. E ele assinou esse código da lei canônica com Hitler. Então, um trabalhou com Mussolini, outro com Hitler. E com isso, eles conseguem reestruturar a igreja e trazer de volta esse poder católico e levar tudo isso de volta a uma única pirâmide, uma única estrutura que eles tinham sobre o papado. O Tratado de Latrão ele foi em 1929. Então, se nós vamos discutir Fátima, não é simplesmente Fátima, existe uma nova liderança sendo levantada. E em 1899, o Eugênio Pacelli ele é feito padre e ele começa essa lei canônica, sendo as leis da Igreja Católica. Ele começa em 1899. Ele continua isso sobre a guia do Cardeal Gaspari até atingir toda a igreja. Ele começa a ter uma agenda, conforme você vê a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, ele tinha uma agenda específica. E você vê que em maio de 1917, depois de anos de trabalho, em maio de 1917, eles terminam de reescrever esse código da lei canônica. Uma vez que eles terminam de reescrever isso em maio de 1917, Pacelli ele se torna bispo. E a razão pela qual ele se torna bispo é porque eles querem enviá-lo a esse país rebelde da Alemanha para que ele possa colocá-los de volta sob o poder da Igreja Católica. Então, se nós compararmos e contrastarmos, antes de povo de Deus possa fazer um trabalho, ele precisa arrumar o seu povo, ele precisa organizar, porque eles não estão prontos. Satanás, ele precisa fazer o mesmo. Ele precisa trabalhar com o seu povo. Então, ele levanta um líder de dentro, 13 de maio de 1917, quando Pacelli se torna bispo, e ela vai citar do livro O Papa de Hitler. E ela está mencionando que Pacelli ele se torna bispo exatamente no domingo 13 de maio de 1917, quando as três crianças elas têm a primeira visão de Fátima em Portugal. É a primeira visão de Fátima. 40 anos depois, como Papa, Pacelli, no Jardim de Vaticano, ele vê o fenômeno do sol dançante, que é o milagre que supostamente aconteceu em Fátima também. Então, no mesmo dia em que a gente tem Fátima, a gente tem a Pacelli se tornando bispo e ele se conecta a isso, conectado a esses eventos. 18 de maio, ele vai para a Alemanha para reestruturar a lei na Alemanha, da Igreja Católica, e ele trabalha nisso por muito tempo por conta do conflito no país. Leva um bom tempo para que essa lei canônica, para que ela se torne uma prática. E uma das razões para ser tão difícil é porque ele não está simplesmente lutando contra o governo alemão, mas ele está lutando contra a igreja alemã, propriamente dito. Então, Pacelli contra a igreja alemã, a igreja alemã católica. Existe uma guerra civil dentro da igreja, porque eles não querem se colocar sobre a ditadura do Vaticano. Mas ele finalmente consegue que essa lei seja assinada em 1933. Ele entra em acordo com Hitler, onde Hitler permite que ele instaure essa lei, contanto que ele termine com o último partido político democrático que havia no governo. Então, eles têm uma
uma concordata. Eles entram num acordo para que essa lei canônica ela possa ser colocada em prática. E você acharia que ele tem a Alemanha sobre controle e logo depois disso ele se torna em 1939 ele se torna o Papa Pio XII. Então essa é a história do Papa Pio XII, que é o Eugênio Pacelli. Eugênio Pacelli, é esse Papa. E ele tem um plano que, fora do caos da Segunda Guerra Mundial, ao apoiar Hitler e derrotar a União Soviética, trabalhando como um mediador, se mantendo neutro, que ele vai conseguir reavivar o poder da Igreja Católica como um poder político. E ele espera fazer isso através da história da Segunda Guerra Mundial. De tal maneira que embaixadores ao Vaticano, em especial da Grã-Bretanha, eles estão com nojo, revoltados com ele, porque eles conseguem ver os planos dele. E porque ele quer se manter neutro ou apoiar a Hitler, ele se recusa a condenar o Holocausto ou ajudar os judeus. E por conta disso ele faz muitos inimigos. E as suas esperanças, ele se encontra com um grande desapontamento em 1945, quando a Alemanha ela é derrotada e o comunismo ele se espalha por toda a Europa até as portas da Itália e quase toma a Itália, na verdade, e isso é um grande desapontamento para ele. Então, de Fátima em diante, foi reconhecido que por Franco e outros ditadores como Mussolini e Hitler, que a sua luta contra o comunismo estava realmente baseado nesse culto da Maria. Foi Maria que, no segundo segredo, disse que eles deveriam derrotar o Rei do Sul. Então, eles usam Maria como um motivo, um chamado contra o comunismo. E ela vai citar do livro O Papa de Hitler, que através de 3 gerações da família Pacelli, eles acreditavam que a Igreja Católica só poderia permanecer, garantir seu poder através de leis canônicas. E é isso que Eugênio faz até ser eleito Papa. Em 1945, foi um desapontamento dessas esperanças. E novamente nós vemos um espalhamento. E nessa história, tudo que eles estão tentando fazer é tudo em seu poder para que a Itália não caia sobre o comunismo e que a Igreja Católica não perca o pequeno poder que ela ganhou. Em 1950, o Papa Pio XII, Eugênio Pacelli, ele tenta uma segunda vez, faz uma nova tentativa, usando a mensagem de Fátima. E em 1950, ele sai até a Praça de São Pedro, no Vaticano. E ela está mencionando do livro Papa de Hitler. E ele está falando sobre, ele está instaurando de maneira mais forte o dogma da ascensão de Maria. Que ela subiu corpo e alma quando a vida dela terminou. E ela continua citando do livro o Papa de Hitler. E ele está revisitando, levantando essa questão de Maria novamente
porque isso é o que ele usa como uma razão para eles lutarem contra o comunismo, usando os segredos de Fátima. E isso aconteceu em 1º de novembro de 1950. E ele morreu, mas houve um período de ajuntamento, um novo Papa chega, e como que esse Papa ele reage à mensagem de Fátima? Ele não faz nada. Em 1962, nós estamos na história do Segundo Concílio do Vaticano. E o que eles fazem? É um trabalho de reorganização da Igreja Católica. Pergunta: se aquela organização era bom para a Igreja de Deus, essa reorganização para a Igreja de Satanás era bom para eles e para a missão deles? Sim. Mas o que mais que eles fazem no Segundo Concílio do Vaticano? Eles rejeitam a mensagem de Fátima. E a maneira como eles fazem isso é não rejeitando isso de maneira pública, mas eles entram num acordo secreto com a União Soviética. E se a União Soviética permitisse que a Igreja Russa ortodoxa pudesse ir até o Segundo Concílio Vaticano, o Papa não faria ele não condenaria a União Soviética ou o comunismo de maneira nenhuma. E isso é uma rejeição clara da sua mensagem profética. Então, 1902 é um novo líder, não é mais Eugênio Pacelli. Papa João 23. Então, nós temos uma série de papas depois dessa data, até que nós chegamos a João Paulo II. Então, eu quero sugerir, de 1962, eles voltam a um período de espalhamento, que nós sabemos, por conta da nossa mensagem, que nós estamos nos momentos finais da história dessa terra. E mais perto do que podemos pensar do decreto dominical. Então, você acha que depois de 30 anos de Deus trabalhando com a sua igreja, e que Satanás ainda não começou a preparar a sua própria igreja para a mesma crise? Você sabe que ele já começou esse trabalho. A única questão é, quando ele começou a fazer isso, e começou a contrafazer a contrafação e preparando o papado para esse conflito final. Eu vou discutir isso daqui a pouco, mas o que eu quero que a gente veja é que entre 1962 e essa preparação final da Igreja Católica, você tem uma nova tentativa em 1939, e nessa história você tem um novo Papa, João Paulo II. Você tem João Paulo II, e ele é o líder da Igreja Católica. Agora, nessa história de Butler e Wagner, quem está certo e quem está errado? De acordo com o comentário de Ellen White nessa história, ela diz que nenhum dos dois tinha toda a luz sobre a questão. Então, o que significa? Significa que eles tinham um pouco de luz. Então, nós podemos dizer que Butler tinha um pouco de luz e Wagner tinha um pouco. Ela diz que cada um tinha um pouco de luz. E é nisso que nós entramos na questão de metade certo, metade errado. Então, em 89, nós temos João Paulo II fazendo seu trabalho para a sua igreja. E o que ele quer fazer é derrotar o rei do Sul, a União Soviética. Mas dentro da Igreja Católica, o que você tem? Guerra civil. Porque quem está lutando contra ele? Contra quem ele é? Existe uma
uma luta ideológica. Você tem João Paulo II contra os jesuítas. 89 é uma história de guerra civil dentro da igreja. Era João Paulo II contra os jesuítas. E eles eram fortemente opostos um ao outro. Então, nessa história de 1937, um amigo muito próximo de João Paulo II, conhecido como Malachi Martin, ele escreveu um livro defendendo defendendo João Paulo II, chamado Os Jesuítas e a Traição da Igreja Católica Romana. Então, a gente tem um livro. Então, existe essa divisão, essa guerra civil entre eles. Então, João Paulo II, ele está tentando fazer o trabalho certo em derrotar a União Soviética, porque e eu quero sugerir que ele está meio certo, porque ele está tentando realizar esse trabalho, mas eu quero sugerir também que os jesuítas também estavam meio certos no quesito da reorganização que eles quiseram instaurar dentro da Igreja Católica. Então, a gente passou por essa história, nós vimos que existe um alfa e um ômega, essa sendo o alfa e essa parte sendo o ômega. Nós podemos comparar e contrastar a verdade e a contrafação. O povo de Deus vai em apostasia e eles são espalhados. Deus ele tenta ajuntá-los novamente através de uma mensagem profética de 3 etapas. Ele levanta um mensageiro, Guilherme Miller, ele vai ter um aumento de conhecimento com relação a essa mensagem. Essa mensagem, ela é reconhecida em 1818 e formalizada em 1833, mas leva a um desapontamento, uma falha, em 22 de outubro de 1844. E nessa história, ele também está levantando uma profetisa que tem visões. Ela é instruída por Deus, não simplesmente pelo estudo da palavra de Deus, mas diretamente. A contrafação, eles entram em apostasia em 1773, e aí em 1798 eles são espalhados. E Satanás precisa ajuntar a sua igreja novamente, e ele faz isso através de uma mensagem profética de 3 etapas. Então, ele levanta um novo mensageiro que vai ouvir a sua voz. Então, em 1899, ele levanta Eugenio Pacelli e ele faz esse código da lei canônica. E, 13 de maio de 1917, ele tem essa mensagem pronta, esse código pronto. Lá em cima, isso causa uma guerra civil dentro da igreja. E existe uma nova liderança sendo levantada em ambas as igrejas, mas a igreja permanece o mesmo. Em 1933, a mensagem é formalizada, ele se torna papa, e aí em 1945 você tem um desapontamento. E ela está fazendo os paralelos das datas. Como qualquer contrafação, toda a contrafação tentando ser perfeita, mas não é perfeita. Em 1945, tem espalhamento, onde ele luta para manter o comunismo longe das portas do Vaticano. E aí, em 1850, você tem Ellen White lembrando do diagrama de 1843. E em 1950, Pio XII, ele tenta, ele volta o povo para o passado, lembrando da mensagem de Fátima, levando eles de volta para as veredas antigas. E isso termina em falha em 1962. E em 1863, a gente tem a igreja sendo organizada, rejeitando 2520. Em 1962, a gente tem a igreja católica sendo reorganizada e rejeitando a mensagem de Fátima. E nós temos uma segunda tentativa para terminar o trabalho.
Em 1888, a gente tem Butler e o Wagner. Mais uma vez, uma guerra civil dentro da igreja, como teve lá no início. E nenhum dos dois tinha toda a luz e eles não são capazes de terminar o trabalho. 1989, a mesma coisa. João Paulo II ele consegue sim derrotar a União Soviética, mas ele não consegue conquistar a Europa, que era o que ele queria. E ele não mantém a influência que ele queria com o governo americano. Então, essa história ele tem uma falha, assim como teve no passado. Então, mais uma vez, de 89, Deus está trabalhando para levantar uma nova liderança dentro do Adventismo, que vai estar preparada para terminar o trabalho. Satanás ele não vai dar muito tempo, uma distância muito grande do trabalho que que Deus iniciou. Então, ele também vai fazer a mesma coisa. Então, ele tem uma nova liderança sendo levantada para que eles também, que a Igreja Católica também esteja preparada. Então, isso foi o que foi aí que nós paramos, até onde o ancião Jeff começou os seus estudos sobre meio certo e meio errado. Ele pegou essas duas histórias, a história de Miller e Snow. Ele disse que Miller e Snow estavam meio certos e meio errados. Miller estava meio certo, Snow estava meio certo. Ambos tinham verdade em sua mensagem, mas eles estavam se opondo um ao outro, porque eles também estavam meio errados. Snow predizeu que o 22 de outubro seria a segunda vinda de Cristo. Então, ele estava certo, mas ele errou também. Então, em 1838, ele também coloca a mesma lógica, dizendo que Butler e Wagner estavam meio certos e meio errados. Então, o que ele coloca nessa história... Então, ele demonstra, o ancião Jeff demonstra a Miller e Snow, e Butler e Wagner. E ele coloca isso, ele conecta isso com ele mesmo. E o ancião Parminder. Na história de 2012. E a rejeição do tempo. Então ele disse que Miller e Snow estavam meio certos e meio errados. E que Butler e Wagner também estavam meio certos e meio errados. E que também nessa dispensação ele também estava meio certo e meio errado. E que Parminder também estava meio certo e meio errados. Essa é a dispensação de 2012. Essa é a dispensação de 11 de setembro. Eu vou apagar esse aqui. Nós falamos sobre as nossas 4 dispensações. Nós temos 4 dispensações dentro da nossa linha de reforma. Essa é a dispensação de 11 de setembro a 2014. E em 2012, o ancião Parminder ele introduziu a questão da marcação de tempo ao movimento e fazendo uma predição sobre 2014. Quando essa predição foi feita, o ancião Jeff rejeitou a mensagem da marcação de tempo. Ele rejeitou a mensagem de teste para essa dispensação. Nós dizemos dentro desse movimento por muitos anos que se você rejeita a primeira mensagem angélica, você pode ser beneficiado pela segunda. Continuando essa lógica, se você rejeita a segunda mensagem angélica, você pode ser beneficiado pela terceira mensagem angélica. Será que o irmão ancião Jeff ele aceitou a segunda mensagem? Seria uma coincidência, então, de que quando a mensagem do clamor da meia-noite chegou, ele não podia estudá-la ou ensiná-la, e ele admitiu de maneira pública que ele não queria nem assistir.
Então, se você rejeita a primeira, você não é beneficiado pela segunda. Mas o problema, o erro cometido pelo ancião Jeff e por muitos outros é que se você rejeita a segunda mensagem, você também não pode ser beneficiado pela terceira. Ele rejeitou a mensagem de tempo. E o que foi ensinado no início do ano, em abril, é que o ancião Jeff, ele se justifica por rejeitar o tempo, marcação de tempo nessa época, porque em 2014 o ancião Parminder preveu um decreto dominical, mas é um decreto dominical numa fractal. Então, a lógica dele é que está meio errado, porque não é o decreto de Daniel 11, 40 e 45. E ele se desculpa com essa afirmação, porque Miller, Snow, Butler e Wagner estavam meio certos e meio errados. Então, por isso, nós temos essas três histórias. O problema é que se você faz isso, com relação a Miller e Snow, na verdade, a mensagem de Snow era a mensagem do clamor da meia-noite que terminaria o trabalho. Wagner era o alto clamor que terminaria o trabalho. Então, ele não deveria fazer isso de 2012, mas sim em 2018. E aí sim, ele não teria problema em dizer que a mensagem do clamor da meia-noite estava meio certa e meio errada. O problema que a gente identifica com essa lógica, nos últimos 30 segundos que nós temos, é que as duas histórias que ele está usando, o problema é que em 1945, para o papado, foi uma história de desapontamento e falha. Mas quando a gente corta as linhas e alinha elas, o que é 1945? O que é 1945 no ômega de Babilônia moderna? Não na história alfa. 1945 se alinha com Panion. 1945 é desapontamento e falha. Porque o Papa Pio XII tinha erros na sua mensagem. Panion para o papado. A derrota do rei do sul vai ser um desapontamento para o rei do norte? Não. Então, o problema identificado nisso é que ele está usando essas duas histórias, a história de Miller e Snow, a história de Butler e Wagner. E o problema é que ele está usando duas histórias de falha. Se 1844 tivesse sido completa de maneira perfeita, existiria alguma história depois disso? Não. A única razão de existir uma história ômega é porque a alfa falhou. Você não pode pegar histórias de falha e aplicar elas em uma história de sucesso. E nós não estamos numa história de falha, nós estamos numa história de sucesso. Se nós formos a história do Egito, eles saem do Egito, com a história de Moisés, eles saem do Egito com Moisés. E depois a gente tem o cativeiro em Egito, depois nós temos eles sendo tirados do cativeiro em Babilônia. E aquele é o alfa e o ômega. O povo é cativo em Roma e eles têm que sair do cativeiro. Início e fim. Mas nessa história do Egito, de Moisés, na história alfa, será que eles terminaram o trabalho? Não. Eles falharam. Houve falha ali na parte dos israelitas. Em Babilônia também houve falha, porque eles saíram de lá e se tornaram fariseus. E quando ele tirou o povo do cativeiro de Roma, é uma história de sucesso. Quando nós descemos para a nossa história, e nós vemos a história de Milleritas e a história de 1838, nós estamos lidando com duas histórias que terminaram em falha. E nós sabemos que a história ômega dos 144 mil termina em sucesso. 1945 nos ensina que quando você alinha com o Panion, você não pode dizer que vai haver uma derrota do rei do norte ali.
Em 1945, a Alemanha foi derrotada. Panion, o rei do norte, não é derrotado. O que é uma falha para o rei do norte ali é sucesso para o rei do norte ali. Falha numa história alfa é sucesso numa história ômega. Falha na história de Moisés, quando você leva para a história de Cristo, foi a mensagem de Cristo para os discípulos meia certo e meia errado? Não. Ela foi perfeita, porque a história de Cristo é uma história de sucesso. Essa é uma revisão rápida da questão do meio certo e meio errado. Entender a questão de falha e sucesso. A história de Pirro, ela nos dá uma segunda testemunha de como funcionam as histórias de falha e sucesso. E você não pode usar os erros de uma falha e projetar isso para uma história de sucesso. O que aconteceu foi a rejeição da segunda mensagem angélica. E se você rejeita a segunda, você não vai receber a terceira. Nós estamos sem tempo, mas isso é a contrafação sendo colocada de maneira bem simples. Quando nós voltarmos amanhã, o propósito do nosso estudo, o que eu quero fazer é discutir essa movimentação dentro da Igreja Católica. O movimento de contrafação acontecendo agora. Agora, dentro do Adventismo, nós temos um movimento sendo levantado, esse movimento. A liderança do Adventismo foi passada por alto. Esse movimento se torna a liderança do Adventismo. A mesma igreja permanece. A Igreja de Deus não muda, mas a liderança é passada por alto. E você vê que as pessoas elas têm que fazer uma escolha. E pode parecer uma divisão, uma guerra civil. Então, quando nós olhamos para a Igreja Católica, nós estamos preparando para os eventos finais, eles também estão se preparando para os eventos finais. E ao fazer essa preparação, Satanás vai fazer uma contrafação, um movimento dentro da Igreja Católica que vai substituir a liderança e prepará-los para os eventos finais. E eu estou dizendo que esse líder é Francisco. E o trabalho que ele está fazendo é reestruturar a Igreja Católica. Existem diferenças entre a verdade e a contrafação. Ali nós temos Guilherme Miller, Samuel Snow e outros líderes. Mas nessa história é simplesmente Pacelli. Você tem simplesmente um por toda a história. A contrafação ela é próxima, mas ela não é perfeita. Pacelli foi o único líder que derrubou a liderança nessa história. A mesma coisa com Francisco, ele é o último papa dentro da Igreja Católica. E a gente pode demonstrar isso e ele vai terminar o trabalho. A gente vai voltar a isso na próxima apresentação e a gente quer ver como que essa guerra civil dentro da Igreja Católica ela se parece. Querido Pai Celestial, obrigada por esse dia, por essa campal. Eu oro para que o Senhor abençoe o nosso dia, nossa comunhão e os estudos que seguirão. Senhor, nós sabemos que o Senhor está nos preparando e nos treinando para os eventos finais e que eles estão se aproximando de maneira rápida. Eu oro para que o Senhor nos ajude a ver o seu amor por nós, a maneira como o Senhor nos valoriza, de maneira que o Senhor ainda quer trabalhar conosco para realizar o seu trabalho. Eu oro para que o Senhor nos capacite, em nome de Jesus. Amém.